Pessoal, agora nós vamos para a questão de número 5, que é uma questão da Universidade Federal de Lavras. E aí o enunciado é da seguinte maneira, ó. A dinâmica atmosférica é constituída pela relação entre os elementos e fatores climáticos. Com base nas informações do quadro abaixo, marque a alternativa incorreta. Então nós vamos marcar a alternativa errada. Qual que é a análise que nós vamos fazer desse quadro aqui? Nós estamos vendo a influência da latitude em relação à temperatura. A latitude, como vocês viram nas videoaulas, ela é um fator climático. Vamos fazer uma diferença aqui entre fator climático e elemento climático. Elemento é aquilo que todo clima tem, mas com intensidades diferentes. Todo clima vai ter pressão atmosférica, umidade e temperatura. Então, por exemplo, a pressão atmosférica no clima desértico ela é diferente do clima polar, assim como a temperatura também é diferente e a umidade. Tranquilo? Então, isso são elementos. É como se fosse, por exemplo, a orelha. A orelha é um elemento de todo ser humano, que nasce com a sua fisiologia perfeita. No entanto, as orelhas das pessoas são diferenciadas. Tá? Então, isso é elemento climático. Já fator climático é aquilo que determina por que o clima da cidade X é diferente da cidade Y. E aí a gente tem vários fatores climáticos, como vocês viram nas videoaulas. Nós temos latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, vegetação, tá? E são vários os fatores. Então eu quero que vocês, continentalidade, maritimidade, eu quero que vocês entendam essa diferença. É crucial saber a diferença entre fator climático e elemento climático. Isso tem que estar muito bem estruturado na sua cabeça para que você não possa errar a questão. Se nós estamos vendo aqui a influência da latitude na temperatura, a primeira coisa que você tem que observar aqui é o seguinte, ó, eu estou vendo a influência de um fator climático. E aí, observando aqui as 4 cidades que você tem aqui, ó, e o posicionamento latitudinal, você observa o seguinte, ó, Belém é a cidade que tem o menor valor de latitude, 1 grau e 28 minutos sul. E aí você vê que a temperatura média ali em Belém é 25,9 graus Celsius. Quando você vai para Porto Alegre, que tem uma latitude mais elevada, 31 graus e 1 minuto de latitude sul, você vê que a temperatura despenca cerca de 5,8 graus, ou seja, vem para 20,1 graus. Então, qual que é a primeira coisa que você já percebe aí? Que dependendo da sua posição latitudinal, você vai ter uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. E fica claro aqui, essa questão é muito fácil, gente, que quando a latitude é menor, a temperatura é maior. Ó, latitude menor, 25,9. Latitude maior, 20,1. Então, o que você tem que concluir? Que a temperatura ela é inversamente proporcional à latitude. Menor latitude, maior temperatura. Maior latitude, menor temperatura. Ou seja, áreas tropicais e equatoriais são mais quentes. Áreas temperadas e polares são mais frias. Tá? E aí, baseado nisso aqui, vamos marcar a alternativa incorreta. Letra A. Como elemento climático, as latitudes interferem significativamente no clima. Já achamos a questão errada aqui. A latitude não é um elemento climático, ela é um fator climático. Então a nossa resposta é a letra A. Vamos observar porque as outras 3 estão corretas. Letra B. Trata-se da demonstração do efeito de um fator climático no comportamento das temperaturas. Correto. C. Observa-se que quanto maior a latitude, menor a temperatura. Nós já vimos o porquê. Está correto também. E letra D, latitudes menores determinam aumento nas médias de temperatura. Nós já fizemos essa observação aqui. Por isso, a nossa resposta é a letra A, porque ela está incorreta.